Galera, desde que Shibai Otsutsuki foi introduzido em Boruto como o ser mais poderoso da obra, várias teorias estão sendo feitas sobre ele, afinal, é um personagem ainda bem misterioso e pouco explorado. Tudo que sabemos ainda não é o suficiente para entendermos completamente a sua história. Porém, e se eu te dissesse que apesar de ter atingido seu objetivo principal, o objetivo de todo Otsutsuki de se tornar um deus único, Shibai ainda pode não só retornar futuramente na história, como também ter um importante objetivo que tem grandes chances de estar ligado diretamente ao Boruto. Bom, fica aí até o final do vídeo, pois o tema tá bem legal. E falando do Shibai, a maioria das pessoas já o conhece, a sua introdução causou um grande alvoroço entre os fãs na internet. Aqui no canal já tem diversos vídeos falando sobre ele, mas, só para resumir para quem ainda tá por fora, Shibai é um Otsutsuki que cumpriu o objetivo do clã, de comer incontáveis frutos de chakra pelo universo até se tornar uma existência sem igual. Ainda não temos certeza absoluta do paradeiro de Shibai, no entanto, considerando que ele era um ser muito poderoso e que provavelmente ninguém poderia vencê-lo, a explicação mais provável é que ele realmente transcendeu, não precisando mais de um corpo, o que faz total sentido com a própria explicação do Ishiki ao Koji, que ele deveria se tornar uma existência única, que obviamente está acima de um mero humano. O problema é que se engana quem acha que só porque o Shibai muito provavelmente não está mais nesse plano, ele não vai mais ter qualquer participação na história. Na real, tudo é possível, no entanto, dificilmente iriam introduzir um personagem tão absurdo como esse para não usá-lo mais. Além disso, faz muito sentido o Shibai tentar se envolver com o mundo de Naruto, mesmo não estando mais nesse plano, e isso pode ter a ver com o Boruto. Já fiz mais de um vídeo aqui no canal teorizando sobre o Boruto ser uma espécie de escolhido do Shibai, a quem ele confiou o seu poder para algum propósito, e o Jogan poderia ser o resultado disso, considerando que o Shibai pode ter despertado esse doujutsu na sua forma final, uma forma que talvez não seja aquela mostrada no mangá. E seguindo nessa linha, eu tenho algumas possibilidades em mente que fazem sentido o Shibai tentar contactar o mundo comum, vamos chamar assim o mundo de Naruto. Muitos acham que só porque o Shibai atingiu o seu objetivo principal, ele não tem mais motivos para se envolver com o universo. No entanto, eu discordo fortemente disso. Toda a razão para alguém tentar obter o maior poder do universo é para, obviamente, ser o mais poderoso e poder moldar as coisas da forma que ele quiser, já que se ele tem o poder supremo, ele pode controlar tudo o que acontece no universo, já que nada pode se opor a ele. Então, não é porque ele atingiu o seu objetivo que vai ficar lá de braços cruzados. Provavelmente, se algo no universo sair do controle ou ele julgar como errado, esse ser, nesse caso, o Shibai, vai interferir. E por quê? Porque ele pode, simples assim. Esse é um dos benefícios de ser o Todo-Poderoso. Porém, o que teria no mundo comum, o universo de Naruto, que poderia fazer o Shibai se envolver? Então, para a gente tentar comentar sobre algumas possibilidades, eu vou usar como exemplo a obra de One Punch Man. Lá existe um ser chamado God, uma entidade muito poderosa que já concedeu seus poderes para alguns personagens, como por exemplo o Mendigo Imperador, um executivo da Associação dos Monstros. No mangá, recentemente, foi dito que as interações entre a dimensão do God e o mundo real estão aumentando cada vez mais, e de acordo com um dos personagens, o Blast, deve existir algo na dimensão deles que está atraindo a atenção do God, e nesse momento o mangá dá um destaque no protagonista, o Saitama, que para quem não conhece, o One Punch Man é um personagem invencível, que consegue derrotar qualquer um com apenas um soco. Pelo menos atualmente, falando do mangá, ele está dando indícios que o Saitama, o protagonista, pode ser o motivo das interações cada vez maiores do God com o mundo normal, e muitos teorizam que isso se deve ao fato do Saitama ter meio que acabado com o equilíbrio do universo ao quebrar o seu limitador. Enfim, eu sei que quem não acompanha deve estar muito perdido aqui, mas o ponto é que o mesmo pode acontecer em Boruto. No caso, o Boruto ou algo no universo pode chamar a atenção do Shibai por ele julgar que esse ser pode ter potencial de rivalizar com ele um dia ou de ameaçar o equilíbrio do universo. Dessa forma, isso abre margem para, em uma das possibilidades, o Jogan, quem sabe, não ser um presente do Shibai, mas sim algo que o próprio Boruto despertou por motivos ainda desconhecidos e que o Shibai sente que é um poder que pode acabar ameaçando o universo ou o equilíbrio do mesmo.
Também existe a possibilidade do Jogan ser apenas parte do poder do Shibai que ele confiou ao Boruto para alguma missão, como por exemplo dar para o menino parte do seu poder para ele não precisar se envolver diretamente no mundo comum. Quem sabe o próprio Amado não esteja tramando algo mais obscuro do que trazer a sua filha e o Shibai, já sabendo o que vai acontecer ou sentindo, possa ter escolhido o Boruto. Dessa forma, quando essa tal missão fosse completada, esse poder do Boruto seria retirado, no caso, o Jogan, sendo algo parecido com os buffs que o Naruto e o Sasuke receberam na guerra. No entanto, também existe uma outra possibilidade. Se vocês pararem para pensar, o Shibai foi um Otsutsuki que renasceu através do Karma incontáveis vezes por milênios. O Karma só existe para um propósito: ressuscitar os Otsutsukis nesse esqueminha deles de plantar a árvore divina e comer o fruto de chakra do planeta em questão. O Boruto e o Kawaki são uma grande exceção quando se trata do Karma. Isso porque eles se tornaram Otsutsukis e impediram os próprios Otsutsukis originais de renascerem. O Kawaki deu o golpe final no Ishiki e posteriormente o Amado criou um Karma artificial para o garoto continuar usando os poderes adormecidos dentro de si com a sua estrutura Otsutsuki. Já o Boruto conseguiu impedir a ressurreição do Momoshiki quando foi morto pelo Kawaki e forçou o Otsutsuki a fazer aquela manobra com os dados. Dessa maneira, Boruto e Kawaki são Otsutsukis que quebraram a ordem natural do Karma, se tornando seres mega poderosos que continuarão a evoluir. O Shibai pode julgá-los como uma ameaça e também uma ofensa por terem quebrado essa ordem natural do Karma, pois caso o Shibai não consiga ver o futuro, o que eu acho bem difícil, ele pode pensar que o Boruto e o Kawaki, por serem Otsutsukis, têm muito potencial de rivalizar com ele um dia, tendo condições de traçarem o mesmo caminho que o Shibai traçou no universo para obter o poder supremo. Sabemos que o Boruto não vai fazer isso, mas, do ponto de vista do Shibai, pode ser um grande incômodo ter dois seres com muito potencial de evolução, sendo Otsutsukis únicos, já que o Kawaki possui um corpo praticamente perfeito, sendo o receptáculo ideal do Ishiki com uma estrutura única criada pelo Amado. Já o Boruto é um Uzumaki e Hyuga e também tem características únicas. Dessa forma, Shibai pode tentar se manifestar futuramente para tentar parar esses dois. Na real, seria muito curioso se o Shibai concedesse parte dos seus poderes ao Koji, já que ele quer destruir o Boruto e o Kawaki. Dessa forma, o Shibai não precisaria se manifestar e usaria da idolatria do Koji ao clã Otsutsuki para tentar derrubar dois seres que ele julga como perigosos e que podem arruinar o equilíbrio do universo, mas aí já ficaria muito parecido com One Punch Man. No entanto, eu realmente acredito que o Shibai pode aparecer futuramente, talvez não como um vilão propriamente dito, mas com alguma participação importante para o plot. Existe até a possibilidade do Amado, que é o mais genial da obra, ser uma pessoa que o Shibai julga como uma ameaça, pois ele conseguiu criar um Karma artificial, pretende usar o método de renascimento do Karma para trazer a sua filha de volta e possivelmente ele quem criou a habilidade do fascínio. Dessa forma, Amado pode ser a pessoa mais perigosa e amaldiçoada com a sabedoria no universo e o Shibai pode tentar derrubá-lo, mas sem ter que sujar as mãos para isso. Lembrando que o próprio Amado usou o DNA do Shibai para transferir algumas habilidades a Eida e o Daemon. Logo, esse ato também pode ser considerado errado para o Shibai. Enfim, são várias possibilidades, mas eu duvido que a obra não use mais o Shibai. Como eu disse, por ele ser tão acima dos outros, talvez ele não seja um vilão final, mas pode ter uma participação e algo no universo chama a sua atenção. Se a obra quisesse só introduzir um personagem para explicar os poderes da Eida e do Daemon, eles poderiam colocar no lugar dois Otsutsukis muito poderosos, acima de todos que foram mostrados até agora, mas não do nível do Shibai, e que morreram de alguma maneira, mas fizeram questão de subir o nível de poder até o teto, e isso pra mim não é à toa. Mas mano, essa é a minha opinião sobre o Shibai. Comentem aí o que vocês acham que vai acontecer. Vocês acham que o Shibai ainda vai ser aproveitado na história ou não? Deixem aí as suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e também de se inscreverem no canal. Isso iria ajudar bastante. É isso, valeu pra quem assistiu até aqui, fui!